E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre educação no governo Fernando Henrique Cardoso. Só que antes de passar o conteúdo, eu peço, se inscreva no canal. Assim você me ajuda, aumenta o número de inscritos e você tem um acesso a inúmeros vídeos aqui. Eu falo tanto sobre educação, política, Hannah Arendt, resenha de livros e sobre a visão histórica para compreender esse Brasil desde o Oliveira Viana para cá. Antes de falar sobre o conteúdo, eu gostaria de dizer que em todos os governos da redemocratização, nenhum passou por um diagnóstico profundo e preciso sobre os problemas estruturais do Brasil. E isso daí eu falo com a total propriedade porque eu venho do PT. E por ter visto ali os programas partidários do PT, isso daqui não chega nem perto quando se compara ao governo Fernando Henrique, que fez um profundo diagnóstico em todos os setores, em todos os problemas. Ele esteve na discussão da educação básica muito tempo. Ele aparece quando surge uma nova intenção de fazer um novo manifesto dos pioneiros da educação em 1959, que é um grupo que vai fazer a defesa da educação pública, juntamente com o professor dele, que é um dos caras que mais trabalhou para se ter recursos para educação na Constituição de 88, que é o Florestan Fernandes. Então, ele já vem aí com essa bagagem cultural, dessa questão do desenvolvimento do Brasil e principalmente se tratando da educação de um ponto de vista estrutural. O Brasil ele não seria respeitado se a educação mantivesse o mesmo sistema elitista, excludente, preconceituoso. Para ele, deveria superar essas fragilidades, né, para que o país passe a ser respeitado. E quando se diz, numa conjuntura daquele período de 1995 até 2002, o Brasil ele estava completamente desorganizado do ponto de vista monetário, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da administração política. Havia também uma desorganização dos estados, então os próprios estados não teriam a condição de colocar em prática tudo aquilo que a Constituição desenhou. É um documento que está aí à disposição de todos na internet, que se chama Mãos à Obra, que é o primeiro programa desse documento que eu tirei as informações aqui que eu vou passar agora. E então, assim, antes de falar sobre o que o Fernando Henrique fez na educação brasileira, eu queria passar primeiro esse vídeo que contém o diagnóstico, para depois a gente chegar nas metas e no que ele desenvolveu a respeito da educação brasileira. Então, no diagnóstico, ele já fala sobre a situação de uma população semi-alfabetizada, que vem de uma cultura educacional de um elitismo, né? Você concentrou tanto a elite, a educação da elite, concentrou tanto a atenção que acaba a população ficando semi-alfabetizada. Por exemplo, poucos alunos têm acesso ao segundo ou terceiro grau. Por exemplo, 86% dos alunos estavam na pré-escola e no primeiro grau. 9,5% desses jovens têm acesso ao ensino médio. E 4,5% desses jovens têm acesso ao ensino superior. Então, a partir daí, a gente vê que a gente tinha um ensino superior que era restrito a uma minoria da população. Ele consumia de 70% a 80% do orçamento do Ministério da Educação. No vídeo anterior sobre a educação na Constituição de 88, eu disse que essa Constituição possibilitaria grandes avanços, e realmente foi. Mas ela não garantiu esses avanços, ela só colocou lá. O problema é que o Brasil, pós-constituinte, até a reorganização do Plano Real, era uma barafunda. Era uma confusão fiscal, uma confusão orçamentária, uma confusão econômica, muitos estados quebrados e, assim, eles não tinham a condição de conduzir todas as diretrizes gerais que a Constituição delegou a respeito da educação. Aqui não cabe à União, o papel é função dos estados e do município. Mas o governo Fernando Henrique, ele se coloca como o promotor, coordenador e gestor das prioridades educacionais do país. Então, o que eles fazem? Vão retirar toda aquela ação do MEC de interventora, vão colocar o MEC como uma função articuladora de todos os sistemas de ensino.
como eu falei no vídeo passado, são quase 6.000 sistemas de ensino. E a nossa história da educação, ela nunca foi louvável, isso daí é fato. E é muito importante a gente olhar na história para ver se o papel da função da educação está sendo cumprido. Principalmente quando a gente olha o nosso histórico de golpes, o nosso histórico de instabilidade política e econômica. Então a gente sempre teve altos e baixos na educação. Então a primeira coisa que a gente precisa para ter um sistema que evolua por si mesmo é garantir duas coisas: estabilidade econômica e estabilidade política. Sem isso, não tem como a educação andar para frente e ir acumulando progressos e progressos. Quando se fala a questão da educação básica, um dos grandes problemas da época era a questão do fluxo escolar. E o fluxo escolar ele demanda vamos dizer, desde o acesso até a permanência desse aluno na escola e a sua aprovação. Só que dentro desse meio termo de permanência e aprovação, havia repetência. E essa repetência, ela vem como uma grande vilã ali do processo educacional do ensino fundamental. E isso ainda é resquícios de um sistema dual de educação, de um sistema seletivo e também de um ensino até mesmo aristocrático, porque ele não incluía os mais pobres dentro desse processo. É muito concentrado essa questão desses desníveis sociais na educação, e principalmente quando se trata a questão da repetência, porque é uma dificuldade do aluno no aprendizado. Então você vê que a gente tem um problema antigo que nos coloca aí para bater com a cara na porta do PISA todos os anos. Um outro grande problema com essa questão dessa desorganização do país, até ali aquele momento, seria os próprios recursos da educação. O clientelismo, os recursos, essa ausência de diretrizes gerais, a burocratização, o inchamento dos órgãos educacionais, aparelhamento dos órgãos administrativos da educação contribuíam com a ineficiência do sistema educacional do Brasil. E esses vícios acabam sendo repetidos nas esferas menores, tanto na questão dos estados e municípios. E o que deveria ser feito pela União a partir daquele momento seria de dar o financiamento, mas também exigir contrapartidas. Ele iria fornecer os estímulos, iria fornecer os instrumentos, mas iria exigir de contrapartida uma melhoria significativa dentro do sistema de educação. Só que dois programas ficariam ali na base de todos os outros que viriam a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que seria o programa da merenda escolar e o programa de materiais e equipamentos escolares. A partir deles que outros seriam desenvolvidos. E dentro desses dois, que ele iria focar ali a educação para as pessoas mais pobres, para a classe que não tinha acesso à educação. Aí junta esses dois programas, junto com aqueles outros programas que a Constituição fala sobre de saúde e de assistência social que esbarram na educação. E que no conjunto de todos esses programas é que ele iria ali consolidar um certo esforço do Estado em atender essa população mais pobre, incluir ela dentro desse processo de aprendizagem e fazer com que haja uma maior equidade social no país a partir disso. Teria muitos esforços a serem cumpridos. Apenas 17% dos jovens que estavam matriculados no ensino médio estavam com a idade apropriada. Somente uma política consistente de primeiro grau que iria consolidar uma demanda para o segundo grau. Então, ele não melhorou o segundo grau por si. Ele primeiro buscou consolidar e estruturar o primeiro grau, o ensino desde a pré-escola até a oitava série, para que houvesse uma maior demanda do ensino médio. Essa estruturação do segundo grau seria partindo do pressuposto de que haveria uma quantidade de verbas, recursos e fontes de financiamento que deveriam ser realocadas pelo Ministério da Educação. E havia também metas para o ensino médio, o ensino superior, havia também um diagnóstico muito profundo acerca dos problemas estruturais da educação do ensino superior. Então, o que eles vão buscar fazer é estruturar mesmo esse primeiro e segundo grau para que haja uma evolução normal desse aluno, que ele passa por todo o sistema de ensino e alcance esse desenvolvimento pleno. Então ele vai buscar também fazer
coisas dentro do ensino superior, como reformular o sistema, vai buscar também criar uma efetiva autonomia das universidades no campo administrativo, do campo financeiro e também na contratação de professores. Vai também buscar reformular o sistema privado da educação superior, novos padrões para estabelecer criação de outras instituições privadas, vai também traçar critérios mais objetivos e transparentes a respeito do auxílio federal da educação quando se fala a instituições comunitárias ou filantrópicas, e também a reformulação do crédito educativo, buscando reformular o atendimento escolar, que vai desde a pré-escola até a busca aí desse desenvolvimento pleno da educação do alunado. Então ele busca mesmo fazer uma reforma institucional da educação, né? Distribuindo recursos, competências, estabelecendo novos padrões de gestão, vencendo um certo corporativismo que tinha acerca dos recursos da educação, tanto na estados e municípios. E outros projetos de educação complementar, que seria a redução do número de analfabetismos, compensar lacunas no domínio da escrita, da leitura e do cálculo, e complementar a educação elementar desde a pré-escola ao ensino médio, promovendo uma equidade social, desde que esses alunos cheguem no estágio final da educação, que é o ensino superior. E também ele vai buscar consolidar ali a formação dos professores, através do curso de normal superior, que infelizmente o Lula vai lá e acaba com isso. E o que seria essa questão do curso normal superior? É porque no vídeo sobre a crise na educação da Hannah Arendt, ela fala sobre a questão da emancipação da pedagogia. E é aí que entra esse problema, porque os pedagogos, eles têm uma função mais teórica da educação. Então, eles não deveriam dar aula para quem está no processo de aprendizagem de 1ª a 4ª série, porque a formação deles não é para isso. A formação deles é para a gestão escolar. E os pedagogos não queriam voltar para a aula de novo. Então, o que é feito é instituir o curso de normal superior, que seria o profissional mais apropriado para dar aula de 1ª a 4ª série e que poderia ali garantir ali o conhecimento mínimo, tanto em português, matemática e todas as outras disciplinas desse estágio de educação. E é o que não acontecia, porque os pedagogos, eles não têm esse conhecimento para poder dar aula e queriam ser professores ao mesmo tempo. Aí há uma confusão que acaba gerando deficiências posteriores, que iriam esbarrar no 2º ciclo do ensino fundamental, que seria da 5ª a 8ª série, e iria esbarrar também no ensino médio e por aí vai. Então, é uma maneira que ele busca de acabar com esses problemas estruturais em função de um mau aprendizado. O pedagogo não é professor, então vamos colocar as coisas no lugar. Ele é mais um gestor, ele é mais um formulador de diretrizes pedagógicas, né? Aí a gente vê dentro desse diagnóstico feito pelo Fernando Henrique a previsão de uma evolução regulatória do que se diz a institucionalidade da educação, que busca ali consolidar as funções gerais da Constituição e trabalhar isso daí com estados e municípios. Ou seja, em 1995 já começa o governo dele com um sistema de educação básica muito precário, com problemas estruturais pipocando, desde os níveis sociais de aprendizado até problemas da desigualdade social do Brasil e da desigualdade de renda, atrasos no fluxo escolar, que seria a questão do acesso, permanência, aprovação e repetência, que é um dos maiores problemas, o sistema de formação de professores, também uma visão compartilhada pelo Darcy Ribeiro, que ele falava que a formação de professores no Brasil deveria ser reestruturada, a inexistência de um sistema de avaliação de ensino, não tinha nenhuma forma de avaliação, nem interna e nem externa. E é o que o governo Fernando Henrique vai buscar fazer. E eu vou falar no próximo vídeo. É isso o conteúdo que eu tinha que falar sobre o primeiro vídeo da educação na era FHC. Eu acho importante a gente aqui, antes de colocar os problemas da educação,
falar sobre a importância de como um diagnóstico preciso, ele marca uma boa condução dos assuntos educacionais no Brasil. Com um olhar também dado à educação de base, que é a minha área de pesquisa, nesse sentido que o canal Por Outra Educação trabalha, né? É o sentido mesmo de desejar outra educação, não essa daí que está aí. E a gente se encontra na segunda parte desse vídeo, que é a educação no Fernando Henrique, mas já com um olhar de atuação, de políticas públicas, de ver o que ele fez, de ver o que ele construiu, de todas as leis que ele fez, não somente a lei de diretrizes e bases, que já vinha também de um processo anterior, né, que ela foi apresentada em 1988 e ela vai ser só aprovada em 1996. Há também emendas constitucionais da educação feitas pelo governo Fernando Henrique, que a gente vai olhar mais pra frente. Então deixa o seu like aí, é importante você deixar essa curtida aí. A gente encontra na segunda parte do vídeo sobre educação no governo Fernando Henrique. Tudo de bom aí para todo mundo e até mais!